E nós estamos no escritório Cardoso e Gomes Advocacia e vamos falar com a especialista em Direito do Trabalho, doutora Fernanda Cardoso. Doutora Fernanda, vamos falar dos funcionários que têm atraso em seu salário? É uma dúvida muito frequente, não é isso? Sim, Carla. Nós do escritório Cardoso Gomes, por diversos momentos, já inclusive palestramos sobre o assunto e buscamos sempre passar a orientação correta ao trabalhador. Recebemos também muita demanda a respeito desse mesmo tema em nosso escritório e os nossos advogados estão sempre preparados para responder da melhor maneira possível, passando a orientação correta ao trabalhador. Bem, Carla, quando há reiterados atrasos de pagamentos de salário, uma das que nós podemos chamar de penalização é que o funcionário, então futuro reclamante, pode demandar na Justiça do Trabalho buscando o que nós chamamos em Direito do Trabalho de rescisão indireta. A rescisão indireta, ela é uma modalidade de rescisão em que o trabalhador entra na Justiça buscando ver o seu contrato rescindido em decorrência dos reiterados atrasos de pagamento. E assim a sua rescisão se daria como se fosse uma rescisão por dispensa por iniciativa do empregador, contudo, ele vai buscar essa rescisão, tendo em vista que os seus direitos previstos constitucionalmente, que é o salário pago em dia, estão sendo desrespeitados. Então, para você que tem aí um atraso, verifica um atraso reiterado de problemas de pagamento de salário, procure se informar, se orientar com um profissional competente da área do direito e para que ele possa analisar a viabilidade de uma propositura de uma ação dessa natureza. Doutora Fernanda, quantas vezes existe uma quantidade de meses para que esse trabalhador possa fazer isso? É uma questão de orientação jurisprudencial. Sempre que verificado que o atraso ocorreu por 2, 3 meses, a gente já verifica uma rotina que não deveria ser observada pelo empregador e, portanto, ele pode ser, aspas, digo, punido por uma responsabilização em decorrência disso, e aí o empregado pode pedir a rescisão indireta, como disse, naquela modalidade em que ele receberia as verbas como se a iniciativa fosse do empregador e não a pedido dele. Então, ele teria direito ao FGTS, multa de 40%, os salários atrasados, o saldo de salário, aviso indenizado. Todos esses direitos seriam garantidos nesse tipo de modalidade de rescisão, Carla. Doutora Fernanda, mas se o funcionário, o empregado, não quiser sair da empresa? Boa pergunta, Carla. Existem casos em que, de fato, pelo momento vivido no Brasil, essa situação de grave crise econômica, a manutenção do emprego é uma questão que deve ser levada em consideração, sim. Mas aqui nós fazemos uma ressalva, Carla. E numa relação de trabalho em que empregado e empregador e se verifique a situação de que o empregador está agindo de forma abusiva, tendo em vista o seu alto poder econômico, o que coloca o trabalhador em desvantagem, fica aqui a sugestão de que talvez essa relação de trabalho deva ser levada ao crivo do judiciário, que seja por um pedido de rescisão indireta ou mesmo de uma representação no Ministério Público do Trabalho. Então, retomando a pergunta, em caso de absoluto interesse na permanência, há também o Ministério Público do Trabalho que recebe denúncias dessa natureza a fim de buscar, fiscalizar e eventualmente autuar aquele empregador que não respeita a legislação trabalhista e, no caso, a falta do pagamento do salário em dias é uma falta gravíssima, inclusive reforçando, dando ensejo a um pedido de rescisão indireta pelo empregado.